Josué 18, dando sequência à nossa exposição do livro de Josué, convido os irmãos a acompanharem a leitura com atenção. Diz a palavra: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor vosso Deus, Deus de vossos pais, vos deu? Cada tribo escolhei 3 homens para que eu vos envie, e eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e mutrareis a mim, para que eu vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens e passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava ao limite a Luz. Ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote, Adar, ao pé do monte que está no lado sul de Bet-Orom, de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Orom, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. Ao lado do sul, começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava em En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gilelote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boam, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até o lado de Bet-Hogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo suas famílias. As cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofne e Gaba, ao todo 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Quireate, ao todo 14 cidades com suas aldeias.
Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te pedimos a orientação, a iluminação do teu Espírito na condução desta mensagem, a fim de que haja edificação, a fim de que haja transformação em nossas vidas e que nós saiamos daqui, Senhor, te amando mais, te desejando mais e buscando viver cada dia de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais um texto difícil de meditar, porque está muito distante de nós a geografia de Israel, para nós entendermos, com profundidade o que significaria isso tudo. Lembrando que isso tem a ver com a geografia antiga de Israel, não tem tanto a ver com a geografia recente, embora os lugares sejam os mesmos, com as devidas mudanças do tempo, guerra e tudo mais, mas para nós é muito difícil ter dimensão do que seria tudo isso. Porém, algo para nós pensarmos e meditarmos é a respeito do cuidado de Deus com as tribos de Israel, com a nação de Israel, dando a eles parte por parte e dividindo a terra por sortes, de maneira que Israel, sendo uma nação, embora dividida nas 12 tribos, poderia cada um ter o seu pedaço de terra, onde poderia plantar, colher, habitar, crescer e prosperar, como Deus havia prometido a eles, ainda com Abraão. Promessa que foi repetida a Isaque, a Jacó, e mesmo quando o povo estava no Egito, havia no coração dos israelitas a consciência de que Deus lhes daria uma terra. E agora eles estão de posse da terra prometida. Como nós vimos a primeira parte até o capítulo 15, eles vão conquistando as terras, depois eles passam a dividir a terra, e agora é a segunda parte da divisão das terras, quando ainda outras tribos não receberam a sua própria herança. Bem, o texto, como eu já falei, distante de nós por conta da geografia, vez por outra nos traz algo no meio desses nomes todos que para nós é estranho, desses versos contendo estes nomes que para nós são muito diferentes, traz algumas lições. Nós vimos, por exemplo, logo quando Deus divide a terra, dando a primeira parte a Judá, o evento de Caleb, interferindo ali na posse da terra, dizendo: olha, eu recebi uma promessa de Deus ainda pela boca de Moisés, e você, Josué, é minha testemunha. Depois nós vemos descendentes que eram mulheres, dizendo: olha, Moisés prometeu às mulheres que não tivessem irmãos, que não ficassem desassistidas. Nós queremos a nossa parte também. Então, vez por outra na narrativa, nós vemos alguma coisa assim que salta aos olhos. E aí nós devemos, claro, aproveitar esses insights, porque, de fato, tem para nós lições preciosíssimas, além destas que eu já citei, da terra ser entregue ao povo de Deus. Certamente, irmãos, tendo um texto tão grande falando de cada terra entregue às tribos, nós não poderíamos deixar de ressaltar esse ponto. Deus está cumprindo as suas promessas. Este é o tema central do livro de Josué. Nenhuma de suas promessas falhou, nenhuma caducou. Ele cumpriu todas elas. Então, ainda que não tivesse aqui no texto algo diferente que nos chamasse a atenção, o texto por si só já seria um comprovante de que Deus é fiel. Então essa lição, lendo Josué, nós precisamos guardar no coração, de que as promessas de Deus podem para nós ser demoradas, podem para nós ser distantes e podem ser até estranhas. Porque quando Deus prometeu a Abraão, Abraão era um homem estéril, sua mulher também não poderia ter filhos.
E Deus concedeu a um homem estéril e de uma mulher que não podia ter filhos uma promessa de uma grande nação que ele não poderia contar, assim como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Então, seria impossível acontecer algo desse modo. Mas Deus cumpriu a sua promessa quando para Abraão já estava no limite, né? Ele já era um homem velho de 100 anos, sua esposa já tinha 90 anos, a regra normal da mulher já havia cessado, né? O costume natural também. Talvez a esperança de qualquer um tivesse esmorecido. Mas Deus enviou seus anjos, que prometeram: dentro de um ano tu darás à luz uma criança. Talvez também essas promessas pudessem ter tido como caducas ou caducadas quando Jacó tinha esperança disso se cumprir, mas não tinha encontrado alguém apto para isso. E a história mesmo nos diz, além até do que Jacó poderia saber. Eu estou me referindo ao fato de que Jacó amava José e queria que José fosse o seu sucessor. Tanto que deu a ele uma estola sacerdotal, né? Uma roupa especial, né? Uma túnica, né? Melhor dizendo, não uma estola, uma túnica especial. Mas aquele filho que era a sua esperança da continuidade, né? Da esposa a quem ele amava, que era Raquel, também sumiu. E segundo os irmãos dele, havia sido comido por um animal silvestre. Levaram o restante da túnica e Jacó chorou amargamente. Talvez as esperanças dele tivessem caducado ali. Mas, na verdade, Deus estava conservando a vida de José. Enquanto os irmãos pensaram que ele tinha morrido num calabouço, mercadores midianitas passaram ali e levaram José para ser escravo no Egito. Depois ele foi elevado ao posto de trabalhador da casa de Potifar, né? Um escravo de dentro. E depois Deus o colocou na prisão, o que parecia cessar ali a esperança de José. Deus o leva então até a ser o vice-faraó de toda a terra. O Egito era a nação mais poderosa. Às vezes, irmãos, aquilo que Deus prometeu parece que vai se esvaindo das nossas mãos. Parece que as bênçãos de Deus, suas promessas, seus planos, parecem que não vão se cumprir, porque a gente começa a ver as coisas que pareciam ser para nós simples, né, e claras, se tornando complexas e obscuras. E a gente pensa assim: Senhor, como é que vai ser, né? E o que poderia ser pior, fica pior ainda, né? Porque depois que José volta e se estabelece na terra de Gósen, a Bíblia diz que surgiu um faraó que não conhecia José e oprimia o povo de Israel. E aí, irmãos, é que a promessa parecia estar distante mesmo, porque aquele povo agora também era escravo, e escravo para sofrer. Então, irmãos, quando nós vemos tudo que Deus fez por meio de Moisés, por meio de Josué, conduzindo o povo até a terra prometida, e agora o povo recebendo as posses da terra, os títulos de posse da terra, é algo maravilhoso, mostrando o poder, a glória, a fidelidade, a autoridade de Deus. Eu li aqui o texto dizendo os nomes das cidades, e acredito que nenhum irmão se emocionou. Eu não estou dizendo que você precisa se emocionar não, viu? Mas porque a gente não conhece a geografia de Israel, nós não estávamos na mesma expectativa. Mas você lembra do dia que você recebeu a notícia da sua casa própria? Lembra? O financiamento foi aprovado. Você lembra quando aconteceu isso? Ainda vai pagar 30 anos. Mas você disse: meu apartamento é da Caixa ainda. Mas você disse: minha casa, minha vida, né? Ah, Jesus. Veja, isso já deixou a gente alegre. Aí você diz assim: e quanto é? 58 metros quadrados, 42 metros quadrados. Mas é meu, né? Se eu conseguir pagar, é meu. Bem,
Agora imagine Israel ouvindo a relação das cidades. Tal lugar é teu. Onde você colocar os olhos é seu. A região sul é sua, a norte é sua. Você imagina tudo isso para Israel, o que significava? Era muita felicidade, era muita alegria. O texto lido, né, o texto cru assim, ele não expressa a emoção que os israelitas estavam sentindo, né? Mas só em fazer essa alusão aqui, né, ao dia que você conquistou sua casa própria, né, já dá para sentir um pouquinho, né? Quando você então, ainda que você não tenha financiado, né, mas quando você comprou o seu terreno, quando você cavou o primeiro buraco para fazer a base, minha gente, não tem alegria maior não. Não tem alegria maior. Quando você vai vendo a casa sendo construída, né? A base, né? E você vai vendo depois os muros, né, crescendo, os tijolos sendo colocados, né? Depois quando bate a laje, aí vai colocando as janelas, tal. É uma alegria indizível. Israel estava nessa expectativa. E por que Israel estava com essa vitória nas mãos? Porque Deus não falha, irmãos, nas suas promessas. Da mesma forma, o Senhor Jesus disse assim, quando estava subindo, perto desse assunto aos céus, né? Já pouco antes ainda, melhor dizendo, da sua morte, ele disse para os seus discípulos assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na minha casa há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria avisado a vocês, porque eu estou indo para preparar-vos lugar. Irmãos, aqui é o cumprimento para Israel, a posse da terra. O cumprimento para a igreja, inclusive para esses israelitas aqui, que são a igreja do Senhor, é muito maior do que uma terra, do que um terreno. É a posse da vida eterna. Nós estamos aqui, mas tudo que nós construirmos aqui, tudo que nós deixamos aqui de herança, de legado, nada disso se compara ao que está reservado a nós, Igreja do Senhor. São bênçãos indizíveis. O apóstolo Paulo disse que viu coisas inefáveis, difícil de exprimir, de expressar. Então, ainda que você tenha expectativa nas coisas deste mundo, que é natural que nós tenhamos, pois todos nós queremos ter a nossa casa própria, queremos ter as nossas coisas organizadas, é justo, é lícito que queiramos tudo isso, mas não esqueça de uma expectativa maior, que deve alegrar mais o seu coração do que as alegrias que você pode construir materialmente nesta vida. Eu vi os irmãos sorrindo mais quando eu falei da casa própria do que quando eu falei do céu. E às vezes é porque isso é retrato da nossa realidade. Nós estamos muito enraizados nesta terra. As alegrias espirituais para nós não têm, infelizmente, o mesmo valor que as materiais têm. Porque nós somos ainda muito carnais. A começar de mim. Precisamos nos alegrar mais com as vitórias espirituais, porque são eternas. As que nós construímos aqui são bênçãos de Deus, inegavelmente. E nós precisamos lutar, batalhar para tê-las, conforto para a nossa família, tudo isso é maravilhoso. Mas há um conforto maior que Jesus preparou, que deve ser a nossa maior alegria, o nosso maior regozijo e o nosso maior prazer. Construa nesta terra, mas não esqueça de almejar a pátria superior, aquela que a traça não corrói, nem a ferrugem, os vendavais não destroem, governo não confisca. É o saldo espiritual, que é um saldo eterno e tem valor maior qualquer deste mundo. Não esqueçamos jamais disso. Eu queria então, irmãos, como algo que destaca, ressaltar
e trazer uma palavra de encorajamento aos irmãos, porque é um destaque que o autor faz logo no início do texto. Depois que a terra é dividida, né, nós falamos semana passada sobre Siló, nós vemos então que ficaram ainda, diz o verso 2, 7 partes que ainda, 7 tribos, né, que ainda não tinham tido a sua herança repartida. No verso 3, Josué traz uma palavra de repreensão, que ao mesmo tempo serve de encorajamento para o povo de Israel. Ele disse assim: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. E depois, tornem a mim. Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer nesta noite como destaque do capítulo 18. Josué se incomoda com a acomodação do povo. Eles haviam possuído a terra. Agora eles deveriam apenas tomar a posse, tirando o restante dos inimigos que ainda estavam, e de fato possuindo a terra realmente, né, ou totalmente, absolutamente. Talvez aqui nós poderíamos pensar qual o motivo do povo ter se acomodado, né? O termo usado aqui por Josué é remissos, né? Ele mais ou menos traz uma ideia aqui de omissão, de falta, de descuido. O povo de Israel estava então relaxado. E isso incomodou Josué, porque Deus havia dado a terra e eles deveriam possuí-la. E eles, talvez aí, por conta do cansaço, essa seria uma sugestão que o texto nos traz por inferência. Lembre que eles estão aqui já há quase 8 anos de guerras constantes, né? Você imagina o que é batalhar o tempo todo, né? Prepara o povo para a guerra, descansa da guerra, organiza os armamentos, faz a espionagem do local, né? Povos diferentes, nações pequenas, nações grandes, estratégias diferentes. Tudo isso pode ter deixado o povo de Israel cansado. Então, tendo já como o localzinho para habitar, tal, eles começaram a relaxar. Talvez tenha sido isso. Bem, pode ter sido também falta de fé. Talvez eles achassem que aqueles povos ali eram fortes demais para eles, embora já houvesse Deus dado testemunho do seu poder e da sua glória, de que estaria com eles para cumprir aqueles propósitos. Eu não sei qual o motivo, a Bíblia não nos diz qual é esse motivo, porém o povo estava remisso em passar a possuir a terra que o Senhor Deus já havia dado. Era só conquistar, era só prosseguir, mas o povo se acomodou. As consequências disso, irmãos, são muito sérias, porque estando eles na terra que Deus vos deu, né, lhes deu, e não tendo eles feito tudo o que Deus ordenara, a consequência é que aqueles povos, aquelas nações ficariam ali ao redor deles durante mais um tempo. E, na verdade, nós vamos ver que isso se tornou realmente importante, porque no livro de Juízes, o povo de Israel ainda precisa conviver com algumas destas nações. E estas nações, como Deus havia dito, serviram para eles como laço, como armadilhas. Tal foi o descuido de Israel nesse sentido, que aquelas nações que estavam ali próximos a eles começaram a trazer os seus costumes para eles. Tanto que nos surpreende no livro de Juízes, que é a sequência desse texto, que haviam até levitas envolvidos com a adoração a deuses pagãos. E mais, irmãos, eles foram remissos em expulsar aqueles povos
as consequências que nós vemos além dos levitas, as outras tribos de Israel, trocando o Deus de Israel pelos deuses das nações que eles já haviam derrotado. Veja como a coisa é terrível, né? Eles haviam derrotado várias nações, e cada derrota, irmãos, que o povo tinha contra uma nação, eles estavam não apenas vencendo uma batalha de um povo contra outro povo, mas para os antigos era a batalha do Deus daquele povo contra os deuses daqueles povos. E tendo eles derrotados praticamente todos os deuses daqueles povos, por não terem expulsado todos os povos da terra, tendo sido remissos, alguns anos depois, os filhos destes estavam adorando os deuses que eles já haviam derrotado. Os irmãos compreendem que a importância desta palavra de Josué, observando este contexto? Josué está dizendo: por que vocês não radicalizam e expulsam tudo? Por que vocês vão deixar um restinho de povo no meio de vocês? Aqui uma palavra de repreensão, e talvez, claro, mais uma vez, né, olhando o texto cru, a gente não consiga imaginar o sentimento que está por trás disso. Mas aqui há um misto de repreensão com decepção. Porque Deus já tinha dado, e eles estavam abrindo mão de parte da bênção de Deus para estarem acomodados. Eu não sei se você já teve a mesma sensação que eu. Eu gosto muito de assistir filmes, né? E às vezes um suspense, talvez seja um dos temas que eu mais gosto, né? É suspense. Mas você já viu aqueles suspenses de dar raiva? É quando o inimigo, né, o adversário, está lá numa briga com o mocinho, né, o personagem principal, por quem a gente torce no filme, né? Aí de repente estão lá os dois numa briga tal, e aí o mocinho consegue, né, derrubar o adversário, e ele fica lá caído no chão. Caiu do 13º andar, né? Tá lá, está atalado no chão. Mas a gente gosta de filme, né? A gente sabe que aquele miserável vai levantar. Aí o que é que a gente fica pensando? Por que ele não foi lá, né, resolver? Cortava a cabeça, os braços, amarrava, dava um tiro de metralhadora, mas encerrava ali. Aí o filme continua, né? Aí o mocinho vai salvar a amada dele. E aí quando ele está salvando a amada, quem é que aparece? O miserável que caiu do 13º andar, que estava todo despedaçado lá no chão. Parece que ele se junta de novo e sobe para dar o tiro de misericórdia no mocinho. Por quê? Por que ele fez isso? Porque o mocinho não ouviu a gente. Era para ele ter encerrado lá o problema. Eu estou exagerando um pouquinho, mas você já assistiu um filme assim, já não? Pronto. Israel era a mesma coisa. Você não sentiu raiva do mocinho no filme? Pronto. Acho que Deus estava com uma raiva de Israel aqui. E inspira Josué para dizer assim: até quando você vai deixar o pecado que pode destruir a tua vida fazendo cosquinha no teu pé? Até quando você vai deixar ele vivo? Quando é que você vai dar o ultimato? Quando é que você vai cortar totalmente o laço que pode destruir a tua vida? Que pode te afastar da presença de Deus? Que pode fazer de você uma pessoa ingrata, porque Ele te concedeu a terra. E aqui, meus irmãos, fazendo uma alusão clara, né, a estada do povo de Israel na terra prometida, com a nossa caminhada aos céus, né? É como se Deus estivesse nos dizendo assim: como é que você que foi liberto do pecado está de novo paquerando o pecado?
Como é que você foi livre da escravidão do diabo e está agora entregando as suas mãos para ele amarrar as correntes de novo? É o cão voltando ao seu próprio vômito. Nós não fomos, irmãos, salvos das trevas para voltarmos a paquerar com a escuridão. Nós não fomos libertos da morte para andar de novo com a morte do nosso lado. Nós fomos salvos das trevas para andarmos na luz, como filhos da luz. Nós fomos salvos da morte para vivermos e vivermos uma vida em abundância. Deus não quer você vivendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã meia boca, uma vida cristã mediana, uma vida cristã ordinária. Deus quer você vivendo em novidade de vida. Deus nos quer assim, em plenitude de vida. Não para nós vivermos uma vida capenga espiritualmente. Mas às vezes nós deixamos algumas coisas porque nos encantam, porque dá menos trabalho, porque desgasta menos resolver esta ou aquela questão. E o Senhor chama a atenção dizendo: até quando sereis remissos? Meus irmãos, talvez tenham coisas pendentes nas nossas vidas a serem resolvidas, na minha e na sua. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Todos nós temos algumas coisas nas nossas vidas que nós precisamos resolver. Laços que precisamos cortar. Situações que precisam estar definidas de acordo com a vontade de Deus, para nós vivermos uma vida tranquila, em paz com o Senhor. Às vezes é um perdão, às vezes é um pedido de perdão, mas nós não podemos viver acomodados, caminhando com o pecado ao lado e achando que está tudo bem, só porque já estamos na terra prometida. Meus irmãos, a próxima geração, fruto dessa remissão, dessa demora, dessa acomodação, foi toda afetada. Foram 400 anos de obscurantismo espiritual, por causa de pecados não resolvidos. A palavra de hoje é de urgência. É Deus dizendo: até quando? Até quando? Ele já nos deu, irmãos, a terra prometida. Ele já nos deu a salvação. É nossa. É nossa. Mas Ele nos salvou das consequências do pecado, da morte. Pois o salário do pecado é a morte. Se Ele nos salvou desta condenação, por que nós vamos andar de novo próximo àquilo que nos condena? Conversão significa exatamente mudar o rumo 180 graus. Se eu andava para lá, agora eu ando para cá. É mudança de vida, é novidade de vida. E às vezes a gente precisa radicalizar para isso. Radicalizar em que sentido, irmãos? Às vezes ir contra os nossos sentimentos, ir contra as nossas vontades, ir contra os nossos gostos, ir contra os nossos desejos. Ou vocês acham que não estava bom para o povo? Tanto é que eles precisam ser despertados, senão eles ficariam ali numa boa. A verdade é que, deixando esses povos aí, aconteceria o que Deus havia dito para eles. Vocês vão acabar se envolvendo com esses povos. Vocês vão acabar dando as filhas de vocês em casamento para eles, e os filhos de vocês em casamentos para estes. E por meio disto, depois que você cria laços, aí a coisa fica mais difícil.
Por isso, radicalize. O que é que está em jogo aqui? Está em jogo o amor para com Deus, a gratidão para com Deus. O Deus que deu a vida, o Deus que deu a vida eterna, o que o povo tanto almejava, o que Moisés não conseguiu pegar, né? Apenas avistou de longe, o que os pais deles, por causa da incredulidade, também não conseguiu. Agora este povo está entrando e possuindo, mas tendo possuído, não valorizaram a bênção. Valorize a sua salvação. O preço que Jesus pagou pela sua vida foi preço de sangue, foi preço alto, foi caro. Você foi caro a Jesus. Eu e você fomos caros a Jesus. O sofrimento dele foi pesado, ele foi moído, ele chorou, ele suou sangue de tanta angústia, mas ele não abriu mão de entregar a vida por você, porque você tem um preço alto, porque você é precioso. Agora, tendo sido alcançado, valorize, reconheça, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Será que você está disposto a abrir mão pelo Senhor? Será que Ele é realmente precioso? Será que Ele é importante? Senhor nosso Deus, em Tua presença agora, nós queremos reconhecer que tudo que nós temos, nada se compara às bênçãos espirituais que o Senhor nos tem concedido. A bênção da salvação, da vida eterna. Perdoa-nos, Senhor, quando a nossa alegria é maior pelas coisas materiais do que pelas espirituais. Às vezes, Senhor, é porque o nosso coração ainda está muito amarrado a esta vida. Dá-nos, Senhor, como aos irmãos de Tessalônica, uma firme esperança, de tal forma que nós não acumulemos tesouro nesta terra, mas acumulemos tesouros nos céus. Dá-nos, Senhor, a percepção real dos valores espirituais, a fim de que não sejamos como aquele jovem rico que preferiu suas riquezas, os seus bens, ao invés do Senhor. Tem misericórdia de nós. Quando nós amamos qualquer outra coisa acima de Ti, qualquer outra coisa. Também, Senhor, nos perdoa se nós temos sido omissos, remissos, se nós temos sido relaxados quanto à presença do pecado nas nossas vidas e ao nosso redor. Às vezes nós não queremos abrir mão da rede social, às vezes nós não queremos abrir mão de determinadas amizades e até mesmo de relacionamentos. Às vezes, Senhor, estamos afetivamente amarrados ao pecado. Ó Senhor, nos perdoa, porque nós já fomos libertos do pecado. Nós não temos o direito de andarmos novamente na prática do pecado. O Senhor tem nos chamado à novidade de vida. O Senhor tem nos chamado à vida em abundância. O Senhor tem nos chamado à plenitude. O Senhor tem nos chamado a uma comunhão profunda, a uma vida de intimidade contigo.
Mas como ter intimidade contigo e com o pecado ao mesmo tempo? É impossível. Por isso, Deus amado, em nome de Jesus, liberta-nos de novo. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos do desejo de satisfazer os nossos prazeres e de vivermos prazeres acima dos teus testemunhos e decretos. Pois há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de sermos os pilotos da nossa própria vida. Toma a direção, Senhor, do nosso coração e leva-nos para um nível mais profundo de intimidade contigo. Uma vida de zelo, de amor, de reverência, de santidade, de temor, a plenitude do Espírito Santo. Nós não fomos, Senhor, libertos da morte para andarmos na morte. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Até quando cabe a nós a decisão? As consequências virão sobre nós, sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre os nossos filhos. Que sejam consequências boas, fruto da obediência, fruto do amor e fruto da gratidão daqueles que receberam a vida eterna. Que seja assim, Senhor. Dá-nos uma semana maravilhosa. Abençoa-nos, dando-nos sabedoria. As decisões que precisamos tomar, os caminhos que precisamos trilhar. Seja o Senhor o nosso guia. Seja o Senhor aquele quem nos conduz em tudo. Em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém.